Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos, né? Hoje nós vamos ver mais dois tópicos, né? Mais duas unidades do estudo sobre escatologia. São as duas últimas unidades, tá? A unidade 7 e a unidade 8. A unidade 7 é a segunda vinda de Cristo e a 8 nós vamos falar sobre o milênio. Então, muito bem, vamos iniciar então com a segunda vinda de Cristo. Nós já temos visto que a segunda vinda de Cristo se dará em duas fases, tá certo? A segunda vinda de Cristo se dará em duas fases. Então, na primeira fase, vamos ter uma palavra de oração antes para nós entendermos bem o que nós vamos estudar nessa noite. Amém, queridos? Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui estudando a tua palavra. Nós queremos dizer ao Senhor que estamos na dependência do Senhor. Sem a direção do Senhor nada feito, sem a ação do teu Espírito nada sai. Mas nós pedimos ao Senhor para nos ajudar a compreender esse estudo, porque tem uma influência maravilhosa para esses dias que estamos vivendo. Pedimos, Senhor, a tua graça, abençoe cada coração, cada pessoa que está assistindo esse estudo. Pedimos a tua direção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou pôr aqui a minha touquinha porque está frio. Muito bem, meus queridos. Então, na primeira fase, Jesus não põe os pés na terra. Quando Jesus vem para levar a igreja, não é? Jesus não coloca os pés na terra. Nós vamos encontrar com ele nos ares, tá certo? Ele vem para levar a igreja e nós vamos encontrar com ele nos ares. Então, nesse momento, os crentes mortos ressuscitam e os que estiverem vivos serão transformados e juntos subiremos para o encontro com o Senhor nos ares, certo? Então nós vamos confirmar isso aqui que nós acabamos de falar. Vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Então nos diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Não é? Então vai se dar a ressurreição dos mortos, e simultaneamente no abrir e fechar de olhos nós subiremos juntamente com eles e estaremos com eles. Isso está prestes a acontecer, viu, irmãos? Muito em breve isso vai acontecer. Muito bem. Então isso aqui é na primeira fase. Agora, na segunda fase da segunda vinda, quando eu falo segunda vinda, porque a primeira vinda ocorreu quando o Verbo se fez carne. Né? A primeira vinda de Jesus foi lá quando o Verbo se fez carne. Ele veio há 2000 anos atrás. Agora, a segunda vinda que vai ocorrer agora no futuro breve, é essa segunda vinda que tem duas fases. Então, na primeira fase, Jesus Cristo vem e ressuscita os mortos e nos arrebata, e nós vamos estar com ele lá durante 7 anos. Enquanto aqui na terra vai haver a chamada grande tribulação. Então, na segunda fase da segunda vinda, Jesus traz consigo a igreja para reinarmos com ele os 1000 anos, certo? Na segunda fase, quer dizer, quando terminar a grande tribulação, terminar os 7 anos que nós estivermos lá em cima, ele vem conosco. Aí ele vai inaugurar o milênio e nós vamos entrar no milênio juntamente com Cristo. Muito bem, vamos confirmar isso aí. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Apocalipse 20, versículo 4 a 6. Então ele diz assim: vi também tronos
E nele sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdócios de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então nós vamos reinar, pode ter certeza, nós vamos reinar com Jesus, né? Vamos pedir a Deus para que sejamos dignos disso, né? Estar sempre na presença dele, para que nós estejamos com a nossa mente alegre, sabendo que vamos participar desse evento maravilhoso com Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Então, a primeira fase da segunda vinda de Cristo ocorrerá antes da grande tribulação. Claro, né? Jesus Cristo vem, arrebata a igreja, e logo depois que houver a ressurreição e o arrebatamento, inicia-se a grande tribulação. Tá bom? Então, na primeira fase acontece isso. Jesus vem, nos leva, e logo que ele nos levar, inicia a grande tribulação. Muito bem, vamos dar uma olhada em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Que provação é essa? A grande tribulação. Então aqui está falando que, assim como nós guardamos a palavra da perseverança, nós estamos testemunhando Jesus, ele vai nos guardar deste momento da tribulação. Então ele vai nos arrebatar. Então veja bem, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então a terra inteira, né? A grande tribulação vai abranger o mundo inteiro. Ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a marca da besta, né? Mas não vamos esquecer esse detalhe. Primeiro Jesus arrebata, depois, imediatamente, o anticristo faz uma aliança com os judeus. Muito bem. Agora, a segunda fase da segunda vinda vai se dar após a grande tribulação, é claro. Terminou a grande tribulação, 7 anos, Jesus vem conosco, não é? Ele amarra Satanás por 1000 anos e nós reinaremos com ele durante 1000 anos. Vamos dar uma olhada em Mateus 24, 29 e 30. Nos diz o seguinte, Mateus 24, 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então isso aqui está falando aqui, o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, mas ele vem sobre as nuvens conosco, ele vai vir conosco, tá? Então vai ser com muita glória, né? Ressoar de trombetas e etc. Vai ser uma coisa maravilhosa. Então é muito bom estar com Jesus, nós estamos aqui, temos paz com ele, né? No mundo nós passamos por aflições, mas é natural, Jesus passou por forte aflição, os apóstolos também passaram, nós também vamos passar, não é? Mas uma coisa é certa, ele não nos deixa passar por aflição além das nossas forças, ele sempre deixa uma válvula de escape. Então, nesse momento que acontecer aqui essa segunda vinda, quando Jesus vier para reinar aqui no milênio, neste momento, acontecerá o quê? O Armagedon. Então, antes do milênio, vai acontecer o Armagedon. Certo? Vamos entender bem. Na primeira fase, Jesus vem e leva a igreja. Começa a grande tribulação durante 7 anos. Terminou os 7 anos, Jesus Cristo vem conosco. Ele vem conosco
E neste momento vai haver a batalha do Armagedon. Por isso que diz na palavra de Deus que nós vamos reger as nações com cetro de ferro. Porque nós vamos guerrear juntamente com Jesus aqui. Nós vamos estar com ele, guerreando nessa batalha do Armagedon. Muito bem. Então, logo que terminar essa batalha do Armagedon, não são as nações contra o Cordeiro de Deus e contra os seus ungidos, o que vai acontecer? Logo em seguida, Jesus vence. Ele vence e dá-se início, então, ao milênio. Tá certo? Muito bem. Então vamos repetir aqui. No momento, quando Jesus vem para reinar, neste momento acontecerá o Armagedon. Então o Armagedon vai acontecer antes de iniciar o milênio. Ok? Eu faço questão de frisar isso para os irmãos entenderem bem. Então vamos olhar as passagens que diz respeito ao Armagedon. Zacarias 14, 1 a 3. Zacarias, está aqui, ó, um pouquinho antes de Malaquias. Zacarias 14, de 1 a 3. Então nos diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Essa peleja aqui já é Armagedon, lá no futuro. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como quem pelejou no dia da batalha. Como quem pelejou no dia da batalha. Esse fato aqui, como quem pelejou no dia da batalha. Que batalha foi essa? É aquela batalha no ato do arrebatamento. No ato do arrebatamento houve batalha nos céus. Miguel, ou seja, batalha ou peleja, houve essa peleja. Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Então essa batalha, ela é muito forte. Jesus tem que interferir, o poder de Deus tem que interferir. Então no Armagedon é a mesma coisa. Nós vamos estar com Cristo, mas é o poder dele que vai dar vitória, vai nos dar vitória contra essas nações ímpias na batalha do Armagedon. Tá certo? Então, quando fala aqui como foi no dia da batalha, então essa batalha aqui foi antes do arrebatamento. Né? No ato do arrebatamento, o Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Né? O inimigo, Satanás, foi lançado por terra. E houve o arrebatamento da igreja e iniciou-se então ali a grande tribulação, a última semana. Vamos ver ainda Apocalipse 19, 19 e 20. Apocalipse 19, 19 e 20. Nos diz assim: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Esse cavalo aqui é aquele cavalo branco. Jesus venceu para vencer. Ele veio para vencer. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, e o fogo que arde com enxofre. Muito bem. Muito bem. Então, algumas observações importantes aqui. Nós vamos ver uma informação importante, que é esta besta, veja bem aqui. Os dois foram lançados mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta,
que com seus sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo. Esses dois aqui, a besta e o falso profeta. Essa besta aqui não é quem emerge da terra, não. Não é aquele homem, não é o anticristo ou falso profeta, não, certo? Que a besta que emerge da terra é um homem, ele tem dois chifres, o poder político e religioso. Aqui, essa besta aqui, é o sistema político. Aqui, embora fale aqui, ó, os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo. Nós vamos observar uma coisa interessante aqui. Eu vou explicar isso aqui. É a besta que emerge do mar. Aqui é a besta que emerge do mar. Então vamos lá. A besta que refere aqui no versículo 20 é aquela que emerge do mar, que é o sistema político. Enquanto que o falso profeta ou o anticristo é a besta que emerge da terra. Certo? Vamos observar. Eu vou esclarecer aqui algo interessante. Vamos esclarecer. A primeira besta que emerge da terra é um homem que exerce simultaneamente dois poderes. Político, é o anticristo, que exerce o poder político, o anticristo, e religioso, que é o falso profeta. Então, ele é o anticristo e falso profeta simultaneamente. Ele quem? A besta que emerge da terra. Agora, mas nesse versículo 20 aqui, que fala que os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, refere-se à besta que emerge do mar. É uma das suas cabeças, é a última cabeça que foi aprisionada juntamente com o falso profeta. Então veja bem aqui. Veja bem. A besta que emerge do mar, com 7 cabeças, são 7 espíritos malignos, que vêm liderando desde a fundação do mundo. 7 imperadores, que fazem parte do sistema político. Então, essas 7 cabeças são 7 imperadores, são 7 impérios. Então, a primeira cabeça é besta. Faz parte da besta que emerge do mar. É o sistema político. A segunda cabeça, a mesma coisa. Então a primeira cabeça foi quem? Foi o Egito. A segunda cabeça foi quem? Da besta. A Síria. E a terceira cabeça? O governo babilônico. E a quarta? Medo-Persa. E a quinta? Grego. E a sexta? Roma, primeira fase. Então nós vamos observar que Roma, primeira fase, que foi a sexta cabeça, ela foi golpeada de morte. Olha a expressão aqui. Ela foi golpeada de morte. Mas eis que a sua chaga mortal foi curada e deu vazão à 7ª cabeça, que pertence a esta besta, né? Deu vazão à 7ª cabeça, que pertence à besta que emerge do mar, né? Que é o Império Romano, segunda fase. Muito bem, irmãos. Então vamos lá, deixa eu explicar aqui. Então essa besta do Apocalipse 19 e 20, que foi aprisionada, é a 7ª cabeça do sistema político. Eu estou repetindo para os irmãos entenderem. É a 7ª cabeça do sistema político, que provém da 6ª cabeça, que provém da 6ª cabeça que foi golpeada de morte. Não é? Qual foi essa 6ª cabeça que foi golpeada de morte? O Império Romano, há mais ou menos 2000 anos atrás, na época de Jesus. Então, esta 6ª cabeça foi golpeada de morte, porque agora não existe mais o Império Romano, mas o Império Romano vai voltar, isto é, a 6ª cabeça vai gerar a 7ª, depois dela vai gerar a 7ª. É isso que eu quero mostrar. E quando fala aqui, os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, isso é quem? A besta e o falso profeta. Ou seja, as duas bestas. Porque o falso profeta é a besta que emerge da terra. E essa besta que está referindo aqui, sem dúvida, é o sistema, é a 7ª cabeça do sistema político. Ok? Muito bem. Então isso aí, essa 7ª provém da 6ª,
que foi golpeada de morte, mas reviveu, que é o Império Romano, lá na época de Jesus, né? Mas agora ela vai reviver agora em nossos dias. A qualquer momento vai se dar, viu, irmão? Vamos ver aqui a confirmação desse fato. Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1, 3 e 4. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca de leão. E deu-lhe o dragão, quer dizer, deu-lhe Satanás, o seu poder, e o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Né? Mas essa ferida mortal, desta cabeça que foi a sexta, foi a última cabeça, a sexta, foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta que foi curada, que deu origem à sétima, que vai acontecer agora, depois que a igreja subir. Certo? Deu origem à sétima cabeça. Sétima cabeça que pertence à besta que emerge do mar. É isso que eu quero frisar para os irmãos. Né? Que às vezes a pessoa fala assim, mas vem cá, veja bem aqui o que diz aqui, 19 e 20. 19 e 20. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo. Então você entende, para ser lançado vivo tem que ser um ser humano, mas não. Um é o ser humano, que é a besta que emerge da terra, que é a besta, que é o falso profeta, e ele é também o anticristo. E o outro, quem é o outro? Os dois foram lançados. O outro é a besta, é a sétima cabeça da besta que emerge do mar. Ok? Muito bem. Então, após a batalha do Armagedon, inicia-se o milênio. Então nós vamos confirmar isso aqui. Logo depois do milênio, vai iniciar, perdão, irmãos, perdão. Primeira fase, Jesus Cristo vem e leva a igreja. Primeira fase da segunda vinda. Segunda fase da segunda vinda, Jesus vem conosco. Vem conosco e vai se dar o Armagedon, a batalha do Armagedon. Logo depois dessa batalha do Armagedon, inicia-se 1000 anos. É isso que eu vou mostrar agora. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, quer dizer, Satanás, a antiga serpente, aquela que enganou Eva, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ele foi preso por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Isso aqui depois nós vamos falar. Isso aqui no milênio nós vamos falar por que ele foi solto por um pouco de tempo. Muito bem, então nós vimos aqui, nós notamos aqui, né, que ele foi preso por 1000 anos. Satanás foi preso por 1000 anos. Ok. Então, após o milênio, Satanás será solto. Nós vamos falar aqui agora. Após o milênio, Satanás será solto. Agora, por um pouco de tempo. Para quê? Para seduzir as nações que não obedecem a Cristo. Então nós observamos aqui que Deus ainda não eliminou Satanás porque não quis, não lançou porque não quis. Tem um momento certo. Nós vimos que Satanás ficou preso 1000 anos, vai ficar preso 1000 anos, depois Deus vai soltá-lo por um pouco de tempo. É Deus quem vai soltá-lo. Então Deus tem um propósito na existência de Satanás hoje, assim como ele vai ter propósito na soltura de Satanás após os 1000 anos. Tá certo? Vamos entender isso aí. Satanás não faz coisa alguma sem a permissão de Deus. Então vamos repetir isso aqui. Após o milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo, para seduzir as nações que não obedecem a Cristo. Então ocorrerá a última batalha, que se chama Gog e Magog.
né? Se chama Gog e Magog. Então nós vamos observar que quando Jesus vier conosco para reinar o milênio, antes disso vai acontecer o quê? Armagedon. E depois do milênio vai acontecer o quê? Gog e Magog. Deus vai soltar Satanás para experimentar aqueles que faz de conta que está adorando lá em Jerusalém, mas de fato não está adorando. Então Jesus, para demonstrar os verdadeiros adoradores, ele solta Satanás por um pouco de tempo. Aí aqueles que não são sinceros vão dizer, opa, ali está o nosso chefe. Então, aí vai, depois disso aí, Jesus elimina-os, né? Lança-os dentro da fornalha, do lago de fogo, e vai se dar um trono branco, e aí nós vamos estar para sempre com o Senhor. Muito bem. Vamos ver aqui essa batalha de Gog e Magog no final do milênio. Logo após o milênio. Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Aqui. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, tá vendo? Satanás será solto da sua prisão. Ele vai ser solto. Solto por quem? Deus vai soltá-lo. E sairá a seduzir as nações, que há nos 4 cantos da terra. Gog e Magog. Tá certo? Gog e Magog está aqui. A fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, ou seja, não só a besta, o sistema político, como também o falso profeta, que é a besta que emerge da terra. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Muito bem. Muito bem, então logo após a derrota definitiva de Satanás, acontecerá o juízo final. Quando Satanás for lançado lá no Lago do Fogo, juntamente com seus adoradores, o falso profeta, etc. Então esse juízo final é conhecido por o trono branco. Vamos ver isso aqui. Apocalipse 20, versículos 11 a 13. 20, 11 a 13, que nos diz o seguinte. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava inscrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os seus mortos, que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então está aqui. Então aqui está o juízo de Deus. O trono branco é esse aqui. Né? Esse aqui que é o trono branco. Vamos ver Mateus 25. Mateus 25, 31 a 34. Mateus 25, 31 a 34. Nos diz o seguinte. Aqui já é Jesus falando sobre o grande julgamento. Está o título aqui, o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, e nós também com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então está aqui, ó. Esse reino aqui, meu querido, já é lá depois do juízo final.
Nós vamos tomar posse eternamente. O sol já não vai existir, não vai precisar de sol, né? Em outras passagens nos mostra sobre isso. Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Então aqui nós terminamos o nosso estudo sobre a segunda vinda de Cristo. Agora nós vamos falar sobre o milênio. Agora nós vamos especificar sobre o milênio, certo? Muito bem. Vamos falar um pouco agora sobre o milênio. Existem 3 teorias a respeito do milênio. Isso é que nós vamos ver. Para nós não ficarmos confundidos com teorias falsas. Então tem pessoas aí que falam uma série de coisas, pessoas sem ação do Espírito de Deus. Por isso é que há a vantagem, irmão, de nós sermos sinceros. Porque se eu e você formos sinceros, o Espírito de Deus vai estar conosco, ele vai nos revelar. Não é? É ele que revela a verdade. Não é? Ele que nos revela toda a verdade. Existem 3 teorias a respeito do milênio. Não é? O amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Não é? Teoria que diz que o milênio virá antes da grande tribulação, teoria que fala que o milênio vai ser depois da tribulação. Então nós vamos ver aqui, apenas uma é verdadeira. Nós vamos ver essas 3 teorias, nós vamos mostrar essas 3 teorias, mas apenas uma delas é verdadeira. Então vamos lá. Qual é o objetivo do milênio? Não é? Então vamos ver aqui. A teoria amilenista é falsa. Por que ela é falsa? Pois nega que haverá o milênio literal. A amilenista nega que vai haver o milênio. Né? Essa é a teoria falsa. Nós vimos aqui que vai haver o milênio. Jesus fala que vai haver o milênio. Né? Então esta é a teoria que espiritualiza as profecias. Né? Espiritualiza as profecias. A profecia não, a profecia é literal. Né? Então eles espiritualizam. Agora, a teoria pós-milenista também é falsa. Esta teoria pós-milenista diz que já estamos vivendo o milênio. Elas falam que já estamos vivendo o milênio. Ora, se já estamos vivendo o milênio, então já se deu o arrebatamento da igreja. Não faz sentido. Não é? A gente observa que, por isso é que é importante esse estudo na sequência certinha, para evitar de aceitarmos qualquer coisa. Né? Então essa teoria pós-milenista diz que já estamos vivendo o milênio. E que a segunda vinda de Cristo dar-se-á após o milênio. A segunda vinda de Cristo vai se dar após o milênio? Não faz sentido, né? Nós sabemos que a segunda vinda de Cristo, tem 2 fases. A primeira fase nós vimos claramente que vem para levar a igreja. A segunda fase vem conosco juntamente com os anjos e ali amarra Satanás por 1000 anos, né? Vai se dar a batalha do Gog e Magog, a batalha do Armagedon, e nós vamos viver com Cristo 1000 anos. Então a segunda vinda de Cristo vai se dar antes do milênio, né? Então essa é a teoria, a verdadeira teoria é a pré-milenista. Então a pré-milenista é a verdadeira teoria. Esta é a teoria, esta teoria é a bíblica, a qual diz que na segunda fase da segunda volta de Cristo, ele estabelecerá o milênio. Nós vimos aqui claramente, né? Nós já vimos. Portanto, é lógico, na primeira fase, Jesus vem para levar a igreja. E na segunda fase, ele vem com a igreja para iniciar o milênio. Então não tem lógica falar que o milênio já está existindo, nós estamos vivendo o milênio. Não estamos ainda. Não se deu o arrebatamento da igreja ainda. Não é? Muito bem. O próprio Satanás, ele não inaugurou ainda a grande tribulação que vem por intermédio daquele homem, né, do falso profeta. Tem que haver a batalha no céu, ele tem que ser expulso do céu primeiro. Então no momento que ele for expulso é que nós vamos ser arrebatados. Então olha a lógica. É uma coisa, liga a outra, não é? Muito bem. Agora, irmãos, qual é o objetivo do milênio? Qual é o objetivo do milênio? Está vendo que a coisa é assim, então não temos muito que falar sobre o milênio. O milênio é isso aí, nós vamos viver 1000 anos e provar que o milênio, nós somos pré-milenistas, isso é,
e nós sabemos que a teoria pré-milenista é a verdadeira, essa teoria bíblica, ela é a bíblica, a qual diz que a segunda fase da segunda vinda de Cristo, ele estabelecerá o milênio, não é? Então o milênio, a vinda de Cristo vem antes do milênio, é pré-milenista. Oh, perdão, irmãos, estou fazendo confusão. A vinda de Cristo vai ser, o milênio vai ser, peraí, esse negócio aqui é muito sério. A teoria pré-milenista é a verdadeira. Esta teoria é a bíblica, a qual diz que na segunda fase da segunda volta de Cristo, ele estabelecerá o milênio. Então o milênio vai ser depois da vinda de Cristo. Não é? Muito bem. Então nós vamos ver aqui. Qual é o objetivo do milênio? Por que o milênio? Não é? O milênio é um período em que o Senhor Jesus eliminará a consequência do pecado. Então, no milênio vai ser uma bênção, né? Os próprios animais perigosos não vão perder esse poder de periculosidade, né? Ele vai perder esse poder dos animais, né? Aí nós vamos ver que as crianças vão poder colocar as mãos em tocas perigosas, não vai causar mal nenhum. Porque todo mal vai ser retirado. Satanás vai ser preso, né? Todo mal vai ser eliminado no milênio. Então, é um período em que o Senhor Jesus eliminará a consequência do pecado. Vamos ver. Romanos 8, 18 a 22. Romanos 8. Romanos 8, 18 a 22, nos diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, aguarda a nossa revelação. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. Até a própria criação, tá vendo, irmãos? Suporta angústia. Então nós também sofremos essa angústia porque é consequência do erro, né? Por isso é que nós temos que vigiar e suportar as aflições. Então, Jesus reinará e ensinará de Jerusalém as nações. Então no milênio Jesus vai estar lá em Jerusalém. Por isso é que Satanás está lutando para estar lá, porque ele quer ser igual a Deus, né? E o alvo dele é querer imitar a Cristo, ser igual a Deus. Então, na verdade, ele vai reinar ali 3 anos e meio. Mas Jesus Cristo vem e na batalha logo no final da grande tribulação, Deus vai mandar suas taças contra aquelas taças, vai derramar a sua taça no trono da besta. E ali vai haver úlceras, coisas horrorosas, vai ser reino de trevas, no finalzinho, vai ser horroroso, né? Muito bem. Mas Jesus reinará e ensinará de Jerusalém, no início do milênio, né? Vai ensinar todas as nações. Muito bem. Isaías 2, 3 e 4. Isaías 2, 3 e 4. Isaías 2, 3 e 4. Diz assim: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas.
Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não se levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Está vendo como é que vai ser a maravilha? Vai ser no milênio. Aí alguém pode perguntar, mas vem cá, mas por que nós vamos reinar no milênio? Nós vamos reinar as nações? Vai haver peso, porque nós passamos pela transformação. Né? A igreja passou pela transformação. Então nós vamos reinar o quê? Reinar sobre aquelas pessoas que não receberam a marca da besta e vai entrar conosco no milênio sem estar os seus corpos transformados. Por isso é que vai haver morte no milênio. Agora não me pergunta como é que vai ser o procedimento dessas pessoas que morrerem, que não receberam a marca, são salvas, mas vão experimentar a morte porque não receberam a transformação. A Bíblia não mostra sobre isso não. Mas eu entendo que imediatamente ao morrer, ela será transformada e se integra no nosso meio. É o que eu entendo, mas a Bíblia não fala sobre isso não. Nós vamos ser sinceros, não é? Muito bem. Então, meus queridos, Jesus, nós vimos aqui que reinará de Jerusalém. Então é necessário que Jesus reine e vença todos os inimigos. Ele tem que reinar para vencer todos os inimigos, não é? 1 Coríntios 15, 24 a 26. 1 Coríntios 15, 24 a 26. Nos diz o seguinte: E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Até o 26. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque a própria morte vai ser lançada no lago do fogo. A própria morte, né? Muito bem. Muito bem. Então está aqui, ó. Então no milênio haverá novos céus e nova terra. No milênio haverá novos céus e nova terra. Vamos dar uma olhada em Isaías 65. Isaías 65, versículos 17, 20 e 25. 17, 20 e 25. Então nos diz o seguinte: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Agora o versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho, isso aqui é no milênio, hein? No milênio. Nem velhos que não cumpram os seus. Por quê? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Muito bem. Agora o versículo 25. Versículo 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então isso é no milênio, né? No milênio. Vamos ver ainda Apocalipse 21, 1 a 3. Apocalipse 21, de 1 a 3. Diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quer dizer, a multidão, os povos já não existe.
aqueles povos, guerras, né? Povos ímpios não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Glória a Deus. Não é? Então nós vamos observar, eu pus uma observação aqui à parte. Muitos entrarão no milênio com seus corpos ainda não glorificados. Não é? Nós já esclarecemos sobre isso. Por quê? Nós vamos entrar, a igreja que foi arrebatada, os que ressurgiram dos mortos, né? Nós vamos vir com Jesus, com os corpos glorificados. Mas diz o texto que muitos não vão receber a marca da besta. Imediatamente começa o milênio, vai haver a batalha Gog e Magog, e logo em seguida vai haver o milênio, nós com os corpos glorificados, e eles ainda com os corpos não glorificados, porque eles não foram arrebatados na primeira fase. Não é? Eles não foram arrebatados. Mas quando se deu a grande tribulação, certamente eles lembraram da palavra de Deus, e muitos aguentaram firme, não receberam a marca da besta, mas não receberam os novos corpos. Então, eu acredito. Por quê? Eles vão viver só aquela parte do milênio? Claro que não. Então, se eles são escolhidos, Deus os poupou, Deus tem um meio para fazer com que eles se integrem conosco com o novo corpo. Agora a Bíblia não fala como, eu não posso falar. Não é? Só fala que vai haver salvação no milênio. De onde são essa grande multidão? Só aqueles que não receberam a marca da besta e etc, etc. Não é? Muito bem. Então, após o milênio, Satanás terá que ser solto por pouco tempo. Por quê? Ele vai ter que ser solto por um pouco de tempo. Por qual motivo isto? Após o milênio, Satanás terá que ser solto por um pouco para separar os filhos de Deus daqueles que nem no milênio se converteram. Para separar os verdadeiros daqueles que nem no milênio, naquele reino maravilhoso, se importaram em estar com Cristo. Não é? Então nós vamos observar. Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Apocalipse 20, 7 a 9, nos fala o seguinte: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Não é? Claro, são quem? Que nações? Aquelas nações, aquele povo que não recebeu a marca da besta, mas eles vão se casar e vão gerar filhos. Nós não. Nós que passamos pela transformação, não casaremos e nem nos daremos em casamento. Seremos como os anjos, ou seja, não existirá sexo para nós. Mas para aqueles que não receberam a marca da besta e entraram no milênio, eles vão viver e gerar filhos. Tanto é que a Bíblia fala que morrer aos 100 anos ainda é morrer jovem. Isso aqui não está referindo a nós que fomos transformados, e sim aqueles que não foram ainda transformados. Tá certo, irmãos? É bom a gente entender bem isso. Né? Então está aqui, ó. E sairá, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Até o versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Né? Desceu o fogo do céu e consumiu. Consumiu quem? Os filhos daqueles que entraram no milênio, foi gerado, e que mesmo ali no milênio, eles não estavam com o coração voltado para servir ao Senhor com sinceridade. Né? Agora, não todos, nem todos, mas aqueles, né? Eles serão exterminados. Por isso é que Satanás tem que ser solto, porque Deus não pode entrar no céu, não pode entrar na eternidade com o Senhor,
pessoas que não querem, não amam o Senhor, não faz sentido. Né? Nós temos que ser sinceros, por isso é que é importante a nossa sinceridade com o Senhor. Então está aqui, agora para terminar. Isto é porque muitos não terão corpos glorificados. Né? Porque aquele que tem o corpo glorificado, nada vai afetar. Então essa batalha, por exemplo, que vai haver aí agora de Armagedon, que o anticristo pensa que pode lutar com Jesus na vida dele, não faz sentido. Né? O corpo de Jesus já está glorificado, os nossos corpos já estarão glorificados. Né? Então bala não vai penetrar, material bélico não vai penetrar no nosso corpo. Né? É coisa para nós pensarmos com calma, para nós ficarmos felizes com isso. Nós não tememos, porque o Senhor é conosco. Né? Então, nós vamos estar eternamente com Jesus, com esse Deus maravilhoso, esse Deus eterno, esse Deus bondoso, carinhoso, maravilhoso, que é Jesus Cristo. Né? Enquanto aqueles que não querem nada com Jesus vão estar lançados no lago do fogo, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Mas nós, vida eterna para nós, vida eterna feliz com Jesus. Amém, queridos? Vamos terminar. Nós terminamos nosso estudo, vamos ter uma palavra de oração. Na semana que vem nós já vamos falar sobre outro assunto, nós vamos ver outro estudo. Ou um estudo avulso, ou sobre a célula, né? Estudo de célula. Vamos ver como vai ser. Vamos ter uma palavra encerrando o nosso estudo. Amém, queridos? Foi muito bom, né? Graças a Deus por isso. Pai, nós te louvamos, nós agradecemos ao Senhor por esse estudo, Pai. Maravilhoso que o Senhor vem revelando para nós. Pedimos ao Senhor que os irmãos que estiverem interessados verdadeiramente, que tiverem dúvida, que podem me procurar. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor para me capacitar, para orientar cada um, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós queremos, Pai, edificar a Tua igreja, nós te louvamos por isso. Para isso nós estamos aqui. O Senhor nos colocou aqui exatamente para isso. Não é? Nós agradecemos ao Senhor por tudo, nós te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus.